My journey in God's Word, shared at the Permanency of Marriage Conference in Palaca, Florida, April 3rd, 2016. Written in 2010 while living in California. Este é meu testemunho, do fim dos 17 anos, de adultério legalizado. Em janeiro de 1995, casei-me com um homem divorciado cuja esposa o abandonara e se divorciara. Durante o divórcio, ele aceitou o Senhor em uma reunião da igreja. Eu nunca tinha me casado antes, e sentia que poderia estar errado em me casar com um homem divorciado com uma esposa viva. Mas parecia haver versículos nas Escrituras para justificar o divórcio de Bob e nossa decisão de nos casarmos. 3 anos atrás, uma amiga que aceitou uma proposta de um homem divorciado me convidou para o casamento dela. Eu compilei versos sobre divórcio e novo casamento para ela. Fiquei chocada. Lucas 16, 15 a 18. Quem se divorciar de sua esposa e se casar com outra comete adultério, e todo aquele que se casar com ela, que é divorciada do marido, comete adultério. Romanos 7, 2 a 3. Se ela viver casada com outro homem, será chamada adúltera. Chorei ao descobrir que, embora fosse casada legalmente, era uma adúltera aos olhos de Deus. Bob também ficou surpreso com esses versículos. E nos tornamos castos, acreditando que o aspecto de adultério de nosso casamento seria resolvido. 1 ano depois, iniciei um estudo aprofundado para outro amigo, um divorciado com um cônjuge vivo, que recebeu 2 propostas de divorciados. Quando li que o arrependimento de um casamento adúltero exigia mais do que ser casto, mas abandonar o casamento ilegal, fiquei em choque novamente. Eu nunca tinha ouvido nada assim antes. Eu não podia confiar na opinião do homem sobre uma decisão devastadora que afetava os outros. Então passei horas, dias e meses estudando as Escrituras. Descobri que na exceção de fornicação de Mateus, não permite um novo casamento, e que o privilégio paulino da deserção-recriminamento nem sequer menciona um novo casamento. Nenhum dos versos dá permissão para se casar novamente enquanto o cônjuge estiver vivo. Eu também li. Os primeiros cristãos eram unânimes sobre o novo casamento. Esta foi a posição da histórica Igreja Cristã Primitiva, por seus primeiros 1500 anos. Com uma voz quase dissidente, eu busquei ao Senhor se deveria permanecer em meu casamento com o Bob. 2 palavras despertaram minha curiosidade. Quem se divorciar de sua esposa e casar com outra mulher, cometerá adultério contra ela, a primeira esposa. Comecei a entender que meu pecado era contra a esposa original, a esposa da aliança, porque violava a aliança dele com ela. Malaquias 2, 13 a 16. O Senhor tem sido uma testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, contra quem você tem tratado traiçoeiramente, embora ela seja sua companheira e sua esposa por aliança. Porque eu odeio o divórcio, de alianças da aliança. Provérbios 2, 17. A adúltera deixa a companheira de sua juventude, esquece o pacto de seu Deus. Ezequiel 16, 8. E eu te fiz um juramento e fixei um pacto de casamento contigo, e tu me tornaste meu, diz o Senhor Deus. O Senhor foi testemunha do voto de aliança entre ti e a sua mulher, e Deus uniu-se a ele. Eles juntos no santo matrimônio como companheiros para a vida. Os 2 se tornarão uma carne enquanto viverem. O que Deus uniu juntos, o homem não deve se separar. Não deve separar-se. Está no tempo imperativo, não uma sugestão, mas seu comando.
Sempre senti que devia honrar meu voto matrimonial com o Bob, mas agora percebo que meu juramento a ele era um voto adúltero. Deus não une dois adúlteros no sagrado matrimônio. Nosso voto não anulou o pacto que Deus havia testemunhado entre Bob e esposa de sua juventude e a mãe de seus filhos. O casamento é uma imagem de seu relacionamento de Cristo para a igreja. Como posso desonrar o que Deus ensina de Gênesis 2 Apocalipse 22? Bob e eu demos a aparência de um casal cristão bem casado, provando que Deus estava errado. E, além disso, encorajando outros a seguirem nosso exemplo adúltero. Embora fôssemos castos, na realidade eu vivia com o marido de outra mulher. Pedi ao Senhor que me revelasse o que devo fazer neste momento. Ele mostrou-me. 1 Coríntios 7, 10-11. Mas os casados ordeno. Mas não eu. Mas o Senhor, a mulher não deve apartar-se do marido, mas se ela já foi separada, que ela permaneça solteira ou ser reconciliada com o marido. Desde que eu fosse casado com Bob, seria um impedimento para Bob e sua verdadeira esposa se reconciliarem. Eu disse a um presbítero que planejava me tornar solteira, dissolvendo civilmente o casamento de Bob e meu adúltero, mas ele me disse que não posso desembaralhar ovos. Não, acredito que seja mais como desfazer um novelo de lã. Um casamento adúltero pode ser desfeito e abandonado. Eu não tenho que viver o resto dos meus dias como adúltera. Que alegria e tristeza isso trouxe para mim. Perdi a segurança de um marido e a vida confortável que construímos juntos. Mas começamos a base errada. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham o que constroem. Salmos 127, 1. Estou sujeito à raiva e ao sofrimento do meu parceiro adúltero, à oposição dos líderes da igreja, às acusações de amigos e às dúvidas dos parentes. Nossos presbíteros nos dizem que estou destruindo um casamento feliz. Eles dizem que eu sou a verdadeira esposa de Bob. A graça de Deus cobre nosso pecado. Deus perdoa um novo casamento. Todos falsos conselhos. Eu sei que Deus perdoa quando nos arrependemos e abandonamos nosso pecado. Quando um juiz mostra a misericórdia e perdoa a um transgressor que infringiu a lei, o juiz não elimina a lei. O juiz jogaria o transgressor na cadeia se continuasse violando a mesma lei. Deus não aboliu sua lei de casamento de um relacionamento de carne única. Ele escreveu seus mandamentos morais em tábuas de pedra e colocou sua lei em meu coração. Hebreus 10, 16. Porei minhas leis em seus corações e em suas mentes os escreverei. Sou eternamente grato a Ele por me castigar e por colocar sua lei de casamento em meu coração, para que Ele ressoasse quando eu lesse as palavras de Jesus. Quem se divorcia de sua esposa e se casa com outro comete adultério, e quem se casa que é divorciada comete adultério. Eu vou, e quero obedecê-lo, e andar em seus caminhos, não importa o custo. Deuteronômio 6, 5. E amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. 6. E estas palavras, que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Se me amas, guarda os meus mandamentos. João 14:15. Testemunho, por Sharon Fitzhenry. Outubro de 2010. Deus nos abençoe.